Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e da série Deus Nosso Pai, o último vídeo desta série, tá? Claro que à medida que o Senhor for me dando outros atributos, a gente abre uma outra série de novo, uma segunda parte da série, mas hoje nós vamos encerrar com o tema Deus é amor. Bom, amados, peço perdão mais uma vez por não ter conseguido gravar o vídeo ontem, mas o que acontece? Eu já contei para vocês que, graças a Deus, o Senhor levantou pessoas da minha família que estão me ajudando, né? Desde que meu marido saiu, a terminar a obra da minha casa. Então já tinha alguns serviços que tinham sido fechados no ano passado, já eram para ter acabado, estão um pouquinho agarrados, mas estão saindo devagarinho. E aí, amados, além de na parte da manhã, assim, na verdade, eu fiz toda uma mudança de cronograma, porque eu acordava, trabalhava, voltava, fazia meu devocional, tinha o meu tempo com Deus, depois eu passava a manhã inteirinha ouvindo louvores, limpando casa, fazendo as coisas, enquanto os meninos iam trabalhar. E quando dava 10 horas da manhã, eu parava, gravava os vídeos para o canal, né, para poder postar os vídeos. Porém, amados, agora, nesses últimos tempos, o pedreiro tá mexendo muito com betoneira. Muito mesmo. Então, e outra que ele tá rebocando as paredes, então toda hora ele bate ali em alguma coisa, aí mexe na betoneira, é muito barulho e acaba atrapalhando. Então eu mudei o meu cronograma. Eu falei, bom, na parte... E também agora o Rodrigo voltou, né? Então o que eu tô fazendo? Eu acordo de manhã, arrumo as meninas para a escola, libero as meninas para a escola, aí eu vou ter o meu momento de leitura bíblica, o meu momento de devocional. Aí daqui a pouco o Rodrigo chega. Quando o Rodrigo chega, eu continuo ainda até terminar o meu tempo de leitura. Terminei meu tempo de leitura, aí eu vou ficar com ele. Vou dedicar tempo para ele, aí depois tem que fazer almoço e etc, buscar as meninas na escola e os pedreiros mexendo aqui, é muito barulho, então por isso que eu não estou gravando os vídeos para vocês de manhã. Então, como de tarde as meninas estão em casa, aí quer assistir uma televisão, aí quer fazer um trem, aí tem a minha menina mais nova que ela toca bateria, ela tá aprendendo, então vai ensaiar a bateria, então é muito barulho, entendeu? Aí o meu marido vai ver uma televisão, então é muito barulho. Então o que eu falei? Vou fazer à noite, porque à noite eu ponho as meninas para dormir, elas têm um horário para dormir, geralmente até 7h30 elas já estão na cama para dormir, porque elas estudam de manhã. Então eu pego e gravo os vídeos, entendeu? Só que ontem, por exemplo, tava tudo certinho, eu falei, bom, a célula delas vai acabar até umas 9h30, então eu chego em casa, gravo o vídeo e vai dar tudo certinho. Mas aí, amados, eu levei minha menina, eu passei a tarde fazendo doces, biscoitos, né? Umas coisinhas aqui que eu tô fazendo para vender. E aí, eu acabei já na correria, saí, fui levar minha menina para aula de bateria, que agora é uma nova adaptação, né? Porque eu tô fazendo os produtos, então até eu me organizar com isso aí. E aí eu fui levar ela para aula de bateria. Da aula de bateria a gente já vai para a célula, e a célula acabou 10h30 da noite ontem. Então eu cheguei em casa já 11 e pouca, porque a célula não é aqui do lado, ela é lá no centro da cidade onde eu moro, então é um pouquinho longe. Então por isso que eu não gravei o vídeo ontem, mas assim, eu não gosto quando isso acontece, eu gosto de ser muito correta com as coisas, mas foi por isso. E eu poderia até ter arrumado um cantinho na rua, ter gravado dentro do carro, mas o meu celular descarregou. E o meu celular não tá gravando áudio, porém é através dele que eu faço, que eu rotio a internet pro celular da minha menina. Então acabou que foi isso, amados. Mas vamos lá. Vamos para o tema de encerramento da nossa série Deus Nosso Pai. E o tema Deus é amor, amados. Deus é amor. Se nós formos parar para analisar todos os outros temas que nós falamos, então nós falamos que Deus é presente, Deus é castigo, disciplina e correção, Deus é provedor, Deus é protetor, Deus é um pai detalhista,
né? Nós falamos que minha garganta hoje não tá boa, porque tá muita poeira aqui. Então, amados, nós falamos de atributos de Deus, né? Falamos que Deus é misericordioso, mas quando nós vamos olhar, quando nós vamos voltar lá no princípio dos atributos, a gente vai ver que todos esses atributos giram em torno de um atributo, que é Deus é amor, amados. Deus é amor. Deus está presente porque ama. Deus corrige, disciplina e castiga porque ama. Deus provê o que nós precisamos porque ama. Deus protege e guarda porque ama. Deus é misericordioso porque ama. Deus, ele é detalhista com as coisas porque ama. Então, no final das contas, nós vamos ver, sabe, que até o atributo de justiça de Deus é um atributo que gira em torno do amor. Deus, ele é justo, mas ele é justo também em amor, sabe? Deus não é um justo carrasco, Deus não é um justo grosso, Deus não é um justo... Não, ele é um justo que trabalha com amor, em amor. E hoje nós vamos entender por quê, né? Primeiro, abra sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 8, nós vamos ler o verso 35. Amém, amados? E a palavra de Deus vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E lá, dos versos 38 ao 39, vai dizer assim: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, olha só. O amor de Deus para conosco, ele é imensurável. É um amor tenro, é um amor perfeito, é um amor puro, é um amor benigno, é um amor incondicional. E Paulo vai falar: quem vai nos separar desse amor? Quem vai separar? Não existe nada, nem ninguém, nem condição alguma, nem tribulação, nem as situações que a gente vive na vida, nenhuma angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, nem a morte, nada. Não existe nenhum tipo de condição. Entenda isso, amados. Porque às vezes a gente está vivendo situações difíceis na nossa vida e a gente pensa: Deus não me ama. Amados, não existe. Paulo está dizendo aqui: será que existe alguma tribulação ou alguma angústia, alguma situação na vida que possa nos separar do amor de Deus? Não. E quando ele chega lá no verso 38, ele diz: porque eu estou convencido de que não existe nada, nem ninguém, nem situação, nem demônio, nem Satanás, nem nada que possa nos separar do amor de Deus. Não existe. Olha que coisa mais maravilhosa que é isso. Então eu posso me mudar lá para o Japão, lá para o outro lado do mundo. Isso não vai me separar do amor de Deus. Eu posso me afastar de Deus numa distância incontável, que isso não vai me separar do amor de Deus. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Eu posso ir no mais profundo do mar. Isso não vai me separar do amor de Deus, amados. Não vai. Sabe? Porque o amor de Deus por nós é imensurável e incondicional.
Uma vez eu compus um louvor. Ai, gente, nossa, eu cantava esse louvor com tanta alegria que a ponte do louvor para ir para o refrão é assim: único, incomparável, único, insuperável, único, incomparável, único, inigualável. Eu dependo desse amor, sim, eu dependo desse amor. Seu amor me encontrou. Eu dependo desse amor, sim, eu dependo desse amor. Seu amor me mudou. Eu abaixei um pouco o tom do refrão, porque hoje realmente eu não estou com a voz boa. Acho que tá dando para vocês perceberem aí, né? Já falei com vocês que eu tenho sinusite. Então aqui, à medida que levanta poeira, né? Aí o bicho pega pro meu lado. Mas, amados, eu cantava esse louvor com uma alegria tão grande de poder declarar o amor de Deus, que é insuperável, que é inigualável, incomparável, sabe? O amor de Deus, ele é insuperável. Tudo com in de bom para definir que o amor de Deus é infinito. E nada pode nos separar desse amor. Você entende isso? Se você não entende isso, eu tô aqui para te dizer isso hoje. Nada, nenhuma circunstância pode te separar do amor de Deus. Nada. Aí vai ter aqueles religiosos lindos e maravilhosos que vão falar assim: mentira, porque o pecado nos separa do amor de Deus, a iniquidade nos separa do amor de Deus. Bom, amados, ok, realmente, pecado, a iniquidade, a transgressão, elas criam uma barreira, assim, sabe, entre nós e Deus. Entenda isso. Cria uma barreira entre nós e Deus, como quem Deus é, porque Deus é santo. Mas nem o pecado, nem a transgressão e nem a iniquidade nos separam do amor de Deus. O amor de Deus é um atributo. Vamos entender isso, pelo amor de Deus, hein? O amor de Deus é um atributo, e é um atributo que não muda, que não pode ser apagado e não pode ser anulado, porque é um atributo, faz parte de quem Deus é. Agora sim, o pecado, a transgressão e a iniquidade nos separam de Deus, mas não do amor de Deus. Tanto é que se eu me arrependo e peço perdão, Ele me aceita. A palavra vai dizer que Deus é Deus de perto e também de longe. Então, mesmo que eu esteja longe de Deus por causa do meu pecado, da minha transgressão ou da minha iniquidade, eu ainda posso me arrepender e me voltar para Ele, porque Ele me ama incondicionalmente. Entende? E é muito importante nós aprendermos mais sobre esse amor. Porque à medida que nós aprendermos mais sobre esse amor, nós vamos vendo que independentemente do que pregam aí fora e do que ensinam aí fora, Deus não muda. A palavra dele é a mesma. Ai, Alessandra, mas eu virei homossexual e durante muitos anos eu fiquei nessa situação. Será que Deus vai me aceitar depois de tudo? Vai, amado, vai, desde que você esteja disposto a se corrigir. Porque a Bíblia vai dizer que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. E não é por uma questão de eu ter algo contra você ou contra o tipo de vida que você leva, mas é porque eu estou aqui para pregar a verdade. Então, eu não posso mudar aquilo que está na Bíblia. Assim como vai dizer que os adúlteros não herdarão, os mentirosos não herdarão. Entende? Então, eu preciso entender. Alessandra, mas eu me prostituí durante quase toda a minha vida.
Deus não vai me amar, Deus não vai me aceitar. Não existe nenhuma circunstância que possa te separar do amor de Deus. Não é à toa que quando Jesus veio, a palavra vai dizer que uma prostituta entrou na casa do fariseu, se eu não me engano é Simeão, e ela entrou lá, e ela começa então a lavar os pés e a enxugar os pés do Senhor Jesus com os cabelos. E a palavra vai dizer que aquele fariseu, né, ele olha para aquela situação e ele acha aquilo insustentável. E ele questiona Jesus. E Jesus vai responder para ele, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque o médico, ele não vem para os que não têm nenhum tipo de problema, para os que não estão doentes. O médico vem para os que necessitam dele, e eu vim para esses. Então, é importante você entender que, independentemente do que foi na vida dela daqui para trás, não é isso que me importa. Como Paulo vai dizer aqui, não é o presente, nem o porvir. O que me importa é o coração dela para comigo, para com aquilo que ela entendeu que eu sou. E ele perdoa aquela mulher. Então, amados, o que importa não é o que eu fiz ou o que eu estou fazendo agora, mas o que eu estou disposta a fazer por Jesus. Se eu estou disposta a estar em Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia agora comigo lá em 1 Coríntios capítulo 13. E nós vamos ler até o versículo 8, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas e suporta todas as coisas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Então vocês podem ver aqui, o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, amados, que ele vai usar a figura da caridade, né? Para se referir ao amor de Deus, para falar sobre o amor de Deus e como ele é e como não deve ser, que o amor de Deus, ele não é como o nosso. Por exemplo, o nosso amor, ele arde em ciúmes muitas vezes. O amor de Deus, não. O amor de Deus é um amor puro, é um amor benigno. Ele não é invejoso. Ele não ele é caridoso. Ele não é um amor que se vangloria, que se julga melhor do que o outro. Não. Ele é um amor puro. Essa é a palavra que eu posso usar para definir o amor de Deus. Ele é um amor perfeito. Entende? Esse é o amor de Deus para conosco. Eu conheci a Deus através desse capítulo. Que um amigo meu que trabalhava comigo, ele começou a falar de Deus para mim no trabalho. E pensa num modelo de paz. Era esse menino, gente. Era esse menino. E assim, ele pregava e ele falava pra mim, e ele falava assim: você sabia que o amor de Deus por você é incondicional? E eu falava: ai meu Deus, vem ele com isso. Porque eu era endemoniada, né? Então assim, falar de Deus pra mim era terrível.
Mas ele insistiu tanto, persistiu tanto, ele não desistiu de mim. Olha que lindo. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não desiste de nós. Olha que maravilha que é isso. Então, amados, se vocês não conheceram ainda esse amor, volta lá no primeiro vídeo da série, rever tudo de novo, para vocês entenderem que todos os atributos de Deus giram em torno do amor. Ele é perdoador, por quê? Porque ele nos ama. Entende? Tudo de Deus gira em torno do amor, porque o amor dele é incondicional. Abra agora sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 7 a 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entende? Por que tem tanta gente fazendo mal no mundo? Aí, Alessandra, por que Deus permite isso e não sei o que? Amados, Jesus vai dizer que este mundo jaz do maligno. E isso aconteceu por causa do pecado de Adão e Eva. Vocês entendem? Foi por causa de uma falha humana que o pecado entrou no mundo. Então o mundo agora, ele é coordenado e ordenado pelo maligno. Portanto, nós precisamos escolher a Deus para que nós sejamos salvos. Então foi uma falha humana, começou com um erro humano. Mas Deus, ele não nos abandonou, ele não nos esqueceu. Ele separou um povo para ser dele, único e exclusivo dele. Mas esse povo também o abandonou e o rejeitou e se submeteu ao mal. Muitas pessoas deixaram o amor de lado, amados. Então hoje nós vemos muitas coisas acontecerem porque o ser humano entregou de mão beijada para Satanás este mundo. Entende? Mas mesmo assim Deus não nos abandonou. Deus não nos esqueceu. Deus não quis estar longe de nós como criaturas dele e possíveis filhos, porque ao nos arrependermos e aceitarmos Jesus somos adotados como filhos de Deus. Então muitas coisas más acontecem no mundo por falta de amor. Porque as pessoas não amam mais, as pessoas são gananciosas, fazem tudo pelo dinheiro. E por quê? Porque a palavra vai dizer que essas pessoas adoram a um Deus. E que Deus é esse? É o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. E esse Deus, ele não é o Deus Altíssimo. É um Deus demoníaco. Que ele é ganancioso. Ele quer cada vez mais. E servem ao Deus da soberba, e servem ao Deus da prostituição, e servem ao Deus da mentira, e por aí vai, vocês entendem? Então o mundo, amados, ele tem toda essa maldade por causa disso. Porém, se eu decido servir a Cristo e entrego a minha vida para Ele, então agora a minha vida, ela precisa manifestar o amor de Deus. Porque se eu não manifesto o amor de Deus para com o meu próximo, então eu não tenho Deus. Porque 1 João vai dizer aqui, ó, no do capítulo 4, verso 7, que aquele que não ama, ele não conheceu a Deus. E por que não? Porque Deus é amor. E Deus, ele me disciplina e me corrige e me castiga para me ensinar esse amor. Tanto é que a palavra vai dizer que Deus nos leva ao deserto, lá em Oséias, Deus nos leva ao deserto para falar de amor. Que para nós é um castigo, mas não, Deus está nos disciplinando e nos ensinando naquilo ali. Então, amados, para conhecermos a Deus, Deus vai criar diversas situações, mas que nós possamos aprender, para que nós possamos aprender o que é o amor de Deus. Não é o nosso amor, é o amor de Deus, que é um amor perfeito. E lá dos versículos 9 ao 10, vai dizer assim: nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco,
Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Então você entende que o amor de Deus muitas vezes se manifesta no castigo? Pode parecer para muitos que Deus estava castigando Jesus ali naquela cruz. Mas não foi Deus quem castigou Jesus, foi Jesus quem se deu. Quem colocou Jesus na cruz foi Deus? Quem colocou Jesus na cruz foi a humanidade. Só que Deus conhece o futuro e ele já sabia que era isso que ia acontecer. E por isso a palavra vai dizer que era preciso que alguém se desse e morresse no madeiro para a propiciação e remissão dos nossos pecados. E quem foi que fez isso? Foi João? Foi Maria? Foi Pedro? Foi Filipe? Foi São José? Foi São Cristóvão? Santo Antônio? Santo sei lá das quantas? Não, foi Jesus. Portanto, o único santo, amados, é Jesus. Vocês não vão ver na Bíblia falar que algum discípulo de Jesus era perfeito, não. Como Jesus era, não. Nem Maria. Não estou falando mal, tá? Pelo amor de Deus. Eu admiro Maria e admiro também os discípulos porque eles entregaram a vida deles e colocaram a vida dele ali aos pés de Jesus para que Jesus pudesse usá-los. Assim como Maria entregou a vida dela e entregou o ventre para que através dela nascesse o Filho de Deus. Né? Então assim, amados, precisamos aprender mais desse amor de Deus. E quando aprendemos mais desse amor de Deus, nós não vamos ficar apontando o dedo ou condenando o irmão lá que está lá idolatrando santo, que está idolatrando imagens. Tudo bem que é errado e mediante a Bíblia é errado e essa pessoa está errada. Só que Paulo também vai falar, porque Paulo amava tanto. Paulo, ele manifestava tanto o amor de Deus pelos irmãos, que ele vai falar sobre isso, mas ele vai dizer que naquele tempo que o povo de Israel idolatrava imagens, eles eram ignorantes. Abra sua Bíblia aí que você vai ver. Só que Paulo vai chamar a atenção deles, vai corrigir, vai disciplinar. Agora vocês não são ignorantes mais, vocês já conheceram a verdade. Então daqui pra frente as coisas precisam mudar. Mas eu não posso chegar em alguém e falar, pelo amor de Deus, joga essa imagem fora. Não, amados. Nisso não se manifesta o amor de Deus. O amor de Deus se manifesta da maneira que Deus agiria. Entende? E é por isso que nós estamos falando dos atributos dele como o Pai que ele é. Agora vamos ler os versículos 19 ao 20 que diz assim: nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Entendeu, amados? Eu vejo muito isso hoje no meio da igreja. Muitos irmãos falando, eu amo Deus, e pregam sobre o amor de Deus, e pregam sobre amar o próximo, mas não amam o próximo, não. Na hora que terminam de pregar que, porque Deus é amor, gente, porque tem uma irmã lá na igreja que eu detesto ela, não suporto ela. Que isso? Por acaso nisso está se manifestando o amor de Deus? Eu nunca vivi o amor de Deus, amado, de uma maneira tão sublime como eu vivi aqui no tempo em que meu marido esteve fora. Porque Deus me ensinou a amar independentemente do que o outro faz comigo ou faz pra mim. Doeu? Doeu. Foi difícil? Demais. Mas foi aí que eu aprendi que o amor de Deus é diferente do meu. Que o amor de Deus, ele é muito sublime, ele é muito
Nossa, ele é muito diferente, muito perfeito. E Deus enviou o Filho único dele, amados. Olha só, nós vemos o amor de Deus se manifestar. Se você não vê o amor de Deus em outra situação que seja, Paulo vai dizer, João vai dizer que nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, nós não amamos a Deus primeiro. Ele antes nos amou, enviando seu Filho único para morrer por nós. E por quê? Porque se não fosse dessa maneira, não teríamos mais a salvação. Não teríamos mais remissão de pecados. Não teríamos. Você acha que o Espírito Santo que habita dentro de você, ele habita porque, um belo dia ele desceu do céu como pombinha e decidiu? Não. Ele habita dentro de você porque Jesus morreu e ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Portanto, tudo que nós temos hoje e tudo que veio antes de Jesus, inclusive, antes deste mundo, a palavra vai dizer que por meio dele, por causa dele, por ele foram todas as coisas. E são todas as coisas. E lá em João 3,16, que é onde nós mais vamos ver os pastores pregarem para poder falar sobre o amor de Deus, é onde realmente se resume tudo. Mas vocês viram que lá em 1 João vai falar novamente sobre isso. João 3,16 e 17 vai dizer assim: porque Deus amou tanto o mundo. Olha isso, amados. Presta atenção nessa palavra. Tanto o mundo, que ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. E eu fico vendo esses irmãozinhos aí que parecem o santo da balachita, condenando não sei quem, sendo que nem Jesus condenou, ele veio para salvar. É por isso que tem muita gente que entra para a igreja, mas daqui a pouco sai. Não aguenta ficar ali porque a igreja está insuportável. Se nós não estivermos focados em Cristo, a gente não fica dentro de igreja hoje. Porque os irmãos estão lá dentro, falando do amor de Deus, pregando o amor de Deus, sem amar a Deus, sem conhecer a Deus e servindo ao diabo. Eu sei que é difícil, amados, eu estou dentro da igreja. Graças a Deus, hoje eu estou numa igreja onde eu me sinto tão acolhida e tão amada. Mas eu sei e conheço irmãos que estão ali dentro que não manifestam o amor de Deus. Mas que acham que são os top da galáxia. Difícil. Mas eu vou virar as costas para esses irmãos? Não. E por que não? Porque se nem Jesus veio para condenar, quem sou eu para condenar? Eu preciso amar, orar pela vida deles, para que Deus, é nisso que se manifesta, o amar o seu inimigo e orar pela vida do seu inimigo. Porque essas pessoas que estão ali dentro são nossas inimigas. Elas querem criar dissensão, fazer fofoca, falar mal do pastor, falar mal do líder de célula. É isso que essas pessoas querem. São nossas inimigas, estão agindo como inimigos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou brigar, eu vou virar as costas, eu vou abandonar? Não, eu vou orar. Porque nisso se manifesta o amor de Deus. Eu preciso manifestar o amor de Deus, amados. Assim como Deus, ele usou uma ferramenta indiscutível para manifestar o amor dele pela humanidade, que foi tanto que ele deu seu Filho único, porque nós somos adotados. Jesus era filho, ele veio do Pai, entende isso? Então Deus entregou o seu Filho. E aí Jesus, sabe por que Jesus se entregou? Porque ele vai dizer, e nós já dissemos aqui, que tudo aquilo que ele aprendeu com o Pai, isso ele praticou, isso ele exerceu, isso ele fez.
E por que ele se entregou deliberalmente? Porque Deus fez isso antes. Entregou o seu Filho único deliberadamente para que toda a humanidade, para que toda a humanidade fosse salva através do sacrifício dele. Uau, lindo isso, não é? Você quer um amor maior que esse? Ah, mas tem os pais que matam os filhos para consagrar a Deus. Isso é totalmente diferente. O sacrifício de Jesus é único e incomparável. Não tem como comparar o sacrifício de Jesus a nenhum tipo de sacrifício aí mundano. Sacrificado feito a outros deuses. Não tem como comparar. E sabe por que não tem? Porque o único meio de salvação é através de Jesus Cristo, por causa do sacrifício dele. Então vocês entendem, amados, por que Deus nos ama tanto e como ele nos ama tanto, tanto, tanto. Eu amo aquele louvor do Lázaro que diz: filho, eu quero tanto. Sabe, é um desejo de Deus ali, sabe? Enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E nós perguntamos, né? Como pecadores que nós somos: por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Olha que lindo isso, amados. Vocês acham que essa canção que foi entoada através do Lázaro e depois, né, composta por ele e depois entoada por tantos outros cantores, não veio do trono de Deus para nós? É Deus nos convidando, nos chamando, amado. Você não precisa ficar aí sofrendo assim. Eu quero tanto enxugar o seu pranto, eu quero tanto ser seu Deus. E porque eu te amo tanto, tanto, tanto. Olha que lindo isso. Meu Deus, amados, que esse vídeo de hoje possa mudar o seu olhar para com o amor de Deus. Mas que você entenda que o amor de Deus não anula os demais atributos. O amor de Deus aperfeiçoa os demais atributos que ele tem. Amém? Amados, que Deus abençoe este sábado, que Deus abençoe o domingo de vocês. A partir de semana que vem nós vamos voltar com os temas que são mais voltados assim para a família, né? Algum tema relacionado à família em si. E à medida que o Senhor for me dando séries, à medida que o Senhor for me dando aí sequências, né, de algo que Ele queira trazer para nós, eu vou estar trazendo aqui para vocês. E eu peço, amados, em nome de Jesus, deixa a palavra entrar no seu coração. Abre o coração para Deus. Não apenas escute o que eu estou falando, mas ouça. Ouça, porque aquele que ouve frutifica, a terra é fértil. Amém, amados? Deus abençoe vocês, que esse dia seja maravilhoso, que o dia de amanhã seja ainda melhor, que o Senhor possa te dar força e direcionamento para você ir até a casa de Deus, no lugar que Ele escolheu para você estar. Amém, amados? Beijão para vocês. Obrigada por terem chegado até o último vídeo dessa série comigo. Deus, nosso Pai, e que o nosso coração esteja pronto para receber mais e mais, cada vez mais, da palavra de Deus e do que Deus tem para nós. Amém?